Fala, torcedor, seja bem-vindo a mais um Tic-Tac NM, Tic-Tac hoje para falar sobre seleção brasileira, que vai enfrentar a Argentina na noite de amanhã. Acabou, claro, de perder para a Colômbia na última rodada das eliminatórias por 2-1, jogo difícil para a seleção. Também falaremos sobre a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro que venceu o Fortaleza, conseguiu respirar um pouco mais na luta contra o rebaixamento e agora tem um confronto diretaço contra o Vasco, que pode definir muita coisa, pode até definir quem cai. Então, tem que ficar ligado, vamos falar um pouquinho sobre esse confronto e também sobre a parte de cima da tabela, onde Flamengo e Bragantino irão se enfrentar, claro, para ver quem de fato vai colar no líder, quem de fato vai poder sonhar com a taça do Brasileirão de 2023. Para me acompanhar, estou aqui com Marcos Rossi, com Mário Casemiro, para falarmos um pouquinho sobre essas três partidas. E, claro, vamos começar, então, pela maior seleção de futebol do mundo. Vamos falar de seleção brasileira que enfrenta a Argentina, porém, agora vamos falar um pouquinho como foi a partida, a derrota da seleção para a Colômbia por 2-1, começando, é claro, com o Marcos Rossi. Pode falar um pouquinho para a gente como foi essa partida tão amarga para a seleção, Rossi? É isso, boa noite, Théo, boa noite, Mário. É exatamente, né? Uma partida muito amarga, né, da seleção do Diniz e que realmente não deu nada certo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, quanto proposta, né? Enfim, por tudo que o Diniz tentou. O Diniz que tentou mudar a escalação da seleção, montando um time móvel, né, jogando com 4 atacantes, 2 pontas, um ponta centralizado e o Rodrigo jogando como um falso 9 ali, jogando atrás do atacante. Só que aí você tinha os pontas que trocavam de posição com esse centroavante, que era o Vinícius Júnior, que mais caindo pela esquerda, né, com o Rafinha na direita, que causou uma deficiência defensiva, já que a recomposição era muito lenta. Você tinha o Rodrigo que jogava muito adiantado ao lado do Vinícius Júnior para participar dessa troca de passes. E quando ela chegava à frente, quando chegou no gol do Brasil, funcionava, mas que não tinha poder de meio campo, então para chegar lá na frente era o problema. E aí também na marcação do meio, você tinha deficiência, e aí você tinha deficiência por conta dos 2 volantes do Brasil, os 2 com a mesma posição, com a mesma função, se batendo ali, né, tanto André quanto o Bruno Guimarães. Então, assim, um Brasil que não deu certo com estrutura ofensiva e muito menos defensiva. Um time que na hora de fazer a sua saída de bola não era de forma coordenada. A Colômbia de forma muito fácil conseguiu neutralizar. Quando o Brasil conseguia avançar o primeiro bloco, chegava no meio campo, os jogadores mal posicionados, não só na parte da saída de bola mesmo, mas nos jogadores que iam receber mal posicionados, muito fácil para a Colômbia fechar ali as linhas de passe. E aí um time que abriu o placar, só que aí nessa situação deu muito espaço para a Colômbia, que foi chegando. O Rames Rodrigues teve muito espaço na partida, e aí a Colômbia conseguiu virar a partida sem tanta dificuldade, né, no caso. A Colômbia que teve certa facilidade para virar a partida desse frágil Brasil, né? Exatamente, né? E aí a gente vai falar mais à frente, né, que agora vai enfrentar uma seleção melhor do que a seleção da Colômbia e sem o Vinícius Júnior. E acho que esse que é o ponto. Porque talvez a melhor do mundo, hein, Rossi? Perdão? Exatamente. Então, e aí, sem o Vinícius Júnior, que acho que esse é o pior ponto, porque o Vinícius Júnior talvez seja o jogador que levou o Diniz a fazer esse esquema, porque aí jogava um ponta na esquerda e ele centralizado, mas caindo mais pela esquerda, trocando de posição. E aí ele era o jogador de desequilíbrio ali do ataque, e agora, sem ele, com a entrada do João Pedro, o time não funcionou. E aí a gente tem o Gabriel Jesus, que é mais a característica dele, mas ainda também a gente não sabe como que vai funcionar nesse ataque. Então é uma incógnita gigantesca para um jogo contra, como o Theo falou, talvez a melhor seleção de hoje em dia, e que tem simplesmente o Messi, que é a semelhança do Rames, que jogou sozinho contra a Colômbia. A gente vai mais à frente falar sobre isso. Se deixar sozinho, lascou. Então, vamos falar uma palavra de baixo calão, né, Rossi? Exatamente, né? Então, o Messi sozinho é um pouquinho abaixo do Ferro, né? É um pouquinho coisa abaixo, que a gente não pode falar aqui. Se falar, a live cai. Se falar, a live cai. Mas é o que acontece quando a gente deixa o Messi livre, e é o receio para esse jogo. Então a gente vai destrinchar mais à frente aí, né, como o Brasil pode enfrentar essa Argentina, mas preocupa, Théo.
Preocupa bastante. Inclusive, eu e o Rossi, sem falsa modéstia, nós fizemos uma saideira muito boa do jogo do Brasil contra a Colômbia, onde falamos por mais de uma hora, ou quase uma hora, sobre a partida. Falamos sobre Rodrigo, sobre Diniz, sobre Vinícius, sobre o setor defensivo. Uma saideira que vale muito a pena para você que está acompanhando a gente. Depois, é claro, de acompanhar esse tic-tac, assistir também, já para fazer um aquecimento para a partida entre Brasil e Argentina. Vou passar a bola agora para o Mário. Vou pedir, é claro, para ele falar como essa derrota para a Colômbia impacta no projeto da seleção, impacta na tabela do campeonato, nas eliminatórias, que o Brasil ainda está em quinto, claro, muito cedo para falar muita coisa, mas se complica. Eu vou até compartilhar a tela aqui para vocês verem a tabela das eliminatórias. Deixa eu ver. Isso, eu não estou conseguindo ver, né? Perfeito. Mário, pode falar para a gente, então, como essa derrota para a Colômbia prejudica o potencial do Brasil nessas eliminatórias? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Theo. Boa noite, Marcos. Para mim, esse jogo do Brasil ficou muito mostrado que a seleção está bagunçada. O Diniz tenta implantar um sistema de jogo que demanda muito tempo e muitos treinos, e é o que não está acontecendo na seleção, por conta das datas FIFA ser muito juntas. E o time inteiro está bagunçado. Como o Rossi já falou, na saída de bola, o Brasil pecava muito na saída, muitas vezes não conseguia direcionar para o meio de campo e precisava dar um chutão. Mas o que ficou claro é que os primeiros minutos do Brasil foi muito bom. Os primeiros 25 minutos foi um Brasil ofensivo, um Brasil que demonstrava um ritmo de jogo perfeito, mas após a lesão do Vinícius Júnior, o Brasil perdeu totalmente a sua energia. Parecia quando o Neymar se machuca, a seleção não joga, e atualmente, sem Neymar e Vinícius Júnior, a seleção não vai jogar bola. É um esquema de jogo que demanda muito tempo, e essa derrota influencia muito no próximo jogo, que é contra a Argentina, que está invicta na Sul-Americana, e, querendo ou não, o Brasil tem que rezar para não tomar uma goleada. Vai ser a primeira vez que o Brasil perde dentro de casa na Sul-Americana, isso nunca aconteceu na história, e essa derrota para a Argentina vai pesar muito a carreira do Diniz como técnico da seleção e a seleção em si. Só dando uma corrigidinha aqui no Mário, a Argentina estava 100%, né? Acabou perdendo para o Uruguai a última partida, foi por 2-0, então é um momento difícil para as duas. Querendo ou não, o Brasil, é claro, perde para a Colômbia, que é um adversário mais fraco, mas a Argentina perde para um dos maiores rivais, o rival histórico, que é o Uruguai. Para nós, o nosso maior rival é a Argentina, mas para eles a rivalidade com o Uruguai é muito forte também. Então, acho que, mas o Mário faz o que ele falou, faz muito sentido. Eu acho que se o Brasil perde eventualmente para a Argentina de uma maneira dolorosa, eu acho que a situação do Diniz se complica ainda mais. A pressão por uma antecipação, quem sabe, do Ancelotti, ou quem sabe uma queda precipitada do próprio Fernando Diniz, pode ser que aumente. Então, acho que é sim. E o que o Mário falou, a questão da goleada é algo que me preocupa também. O Brasil nunca perdeu nas eliminatórias da América do Sul, nas eliminatórias sul-americanas para a Copa em casa, mas eu acho que, para mim, fica evidente a proximidade que esse acontecimento está, não necessariamente contra a Argentina. Eu acho que é bem provável, até mais provável do que improvável que isso aconteça, que nessa rodada, infelizmente, o Brasil seja derrotado para a Argentina, que hoje é a melhor, se não for é uma das melhores seleções do mundo. Então, é até provável que isso aconteça, mas se não acontecer, com esse futebol que vem apresentando, é bem provável que, com o passar do tempo, em algum momento, o Brasil vai acabar tropeçando e sendo derrotado em casa. Agora, passando um pouquinho também para o Rossi, queria que ele falasse o que você, Rossi, mudaria para esse confronto contra a Argentina na escalação do Diniz, que você já estava destrinchando antes, achei muito interessante. Os laterais, o Carlos Augusto, que tinha ido até que bem contra o Uruguai, apesar da derrota, foi reserva. Dessa vez, o meio de campo, você colocaria sem o Vinícius Júnior, posicionaria certinho cada um na sua posição, o Martinelli na esquerda, o Rodrigo na direita, e viria com eventualmente um Veiga no meio de campo. Quais opções você acha que o Diniz pode adotar para tentar bater a Argentina e solucionar os problemas que teve contra a Colômbia? Então, vamos lá, né? O que eu acho que foi a maior deficiência do Brasil no jogo contra a Colômbia foi, de fato, esse meio campo sozinho, né? Esse meio campo espaçado. E aí, o que acontece? O fato do meio campo estar despovoado não prejudica só no meio campo, porque, por exemplo, você tem ali o Rodrigo muito adiantado e aí o time da Colômbia ganhando muito campo ali nesse setor. Aí tanto o André quanto o Martinelli, eles têm que fazer a cobertura desses jogadores, né? Então eles precisam avançar
e para poder fazer essa cobertura, né? Aí eles deixam a posição deles desprotegidas. Então não é só no meio campo que é o problema, é como de fato estrutura, né, de marcação do Brasil. Então eu acho que primeiramente não só tipo é complicado você pensar em mudar o time, porque o Diniz agora está montando esse time. Ele está de fato treinando para jogar dessa forma. E aí eu acho muito difícil que o Diniz mude a formação e mude o esquema. Então, eu acho que ele deve tirar o Vinícius Júnior para colocar algum jogador. Rossi, se eu te passar a provável escalação agora, te ajuda ou te atrapalha no raciocínio? Não, pode passar. Eu acho que deve ser, a provável deve ser sai o Vinícius Júnior e entra outro jogador da posição, né? No ataque. Vai entrar um centroavante, que provavelmente aí vai jogar o Martinelli para a esquerda, né? É o João Pedro, né, que entra. Vai entrar o Jesus, cara. O Diniz, acho que o principal pecado do Diniz nesse quesito da sequência, né? Eu acho que é o principal pecado dele. Ele não dá sequência ao time titular. O João Pedro foi quem teve a opção de entrar no jogo contra a Colômbia, mas dessa vez não vai a campo, provavelmente, contra a Argentina. O Brasil deve ir a campo com o Alisson no gol, Emerson Royal na direita, a zaga Marquinhos e Magalhães. Aí a primeira alteração, nosso lateral esquerdo deve ser o Carlos Augusto. A dupla de volantes André e Guimarães segue. Aí as mudanças começam. Claro, o Rodrigo continua no meio de campo como um armador, mas o trio de ataque é formado por Rafinha na direita, Martinelli na esquerda e o Gabriel Jesus recebendo a oportunidade como titular. Claro que o Gabriel Jesus muito elogiado pelo Gabriel Martinelli, falou que é um dos melhores centroavantes do mundo. Então pode seguir, Rossi, o teu raciocínio nessa provável escalação passada pela ESPN, tá bom? É porque fica até confuso a gente posicionar, mas, por exemplo, na minha opinião, se você for posicionar a equipe que foi a campo contra a Colômbia, eu colocaria o Vinícius Júnior como centroavante, porque eu acho que na fase defensiva, ele que marca a saída de bola e ele se movimenta mais do que o Martinelli. Então, por isso que eu colocaria ele como centroavante. No SofaScore, eles colocaram meio que num 4-4-2, mas na prática não foi muito isso, né? O Rafinha e o Martinelli ficaram mais abertos. E o Rodrigo foi o 10, né? Foi o meio armador aqui. Onde mais ou menos o 10 que não ficou exatamente no meio campo, né? Jogou atrás do centroavante, mais enfiado. Eu acho que a escalação do Brasil, se vocês pegarem esses daqui, se vocês deviam colocar na posição da Colômbia, tá? Acho que a escalação da Colômbia é exatamente como o Brasil. Eu acho que se você clicar ali no campinho em cima, talvez fique ali no campinho. Quer ver? Isso, aí eu acho que fica, talvez dê a melhor compreensão. Vamos ver. Aqui, ó. O Vinícius centralizado e o Rodrigo um passo atrás. Isso. E aí o Vinícius Júnior trocando de posição com eles. Então, por exemplo, eu posicionaria... Por isso que eu falei sobre mudar jogador por jogador, entre aspas. Porque eu acho que o Jesus vai entrar no lugar do Vinícius Júnior para fazer a função semelhante a ele. Coisa que eu não faria. Porque, como eu falei, o fato do Brasil ter essa vastidão no meio campo, eu faria uma escalação para preencher esse meio campo. Então, eu, por exemplo, colocaria o Douglas Luiz no lugar do Vinícius Júnior, para trazer ele no meio campo, formar uma trinca de meio, e aí você ter à frente, eu acho que, por exemplo... Você acredita que o Brasil deveria ir mais fechado contra a Argentina? Não necessariamente fechado, mas, por exemplo... Três volantes, né? Se colocasse o Douglas Luiz, formariam 3 volantes. Sim. Dá para se imaginar como... É porque, por exemplo, eu ainda não vi muito do Veiga para pensar nele como... Porque, por exemplo, se você colocar o Veiga, eu acho que vai quebrar... Eu manteria o Rodrigo como meia. Eu acho que ele tá se destacando como meia. Então, exatamente. Eu acho que o problema é que se você colocar outro jogador, você vai conflitar essa posição com o Rodrigo. Porque o Rodrigo é o jogador... Apesar dele jogar muito adiantado, ele é o jogador que faz a função do meio de campo. E se você colocar outro jogador de fato de meio campo, eu acho que você vai conflitar um pouco as posições. Então, e aí sim, eu acho que dá para fazer. Só que eu acho que esse que eu falo, dá para fazer é o que eu faria. Mas do dia para a noite fica muito difícil. O Diniz está pensando nessa escalação aí. Então, do dia para a noite, para o Diniz mudar e colocar outra escalação, é muito complicado. Então, esse que eu acho que é o problema, que assim, eu acho que é difícil. Então, por exemplo, eu colocaria essa trinca de volantes com o Rodrigo solto no meio. E aí, no meio mesmo, com 2 jogadores enfiados à frente. Acho uma boa opção. Até vou destacar. Vocês, quando eu faço assim, vocês enxergam a mãozinha aqui do mouse? Sim. Dá para ver. Acho que o Brasil poderia fazer a linha de 4 defensores atrás, aqui como está no esquema. Fazer a dupla de volantes com o André Guimarães. Aí posicionaria, e a trinca talvez com o Douglas Luiz, como o Rossi falou. Colocaria o Rodrigo aqui mais ou menos como centralizado mesmo.
E aí abriria, quem sabe, o Martinelli, um atacante pela esquerda, que ele tem a capacidade para fazer isso, até porque já foi atacante e normalmente joga pela esquerda como ponta no Arsenal. E aqui na direita o Gabriel Jesus, que consegue, porque ele é um centroavante mais de área. O Rodrigo, por ofício, é ponta direita, então pode cair para a direita e ocupar essa vaga quando o Jesus centraliza. Mas o Jesus também joga como ponta muitas vezes no Arsenal, então ele tem essa capacidade para como que eu posso dizer? Executar essa posição. Então acho que essa formação que o Ross falou, talvez num 4-3-1-2, acho que daria muito certo, acho que poderia ser uma opção mesmo. Porque eu acho que é interessante porque mantém a movimentação de ataque. Você não vai ter o Jesus e o Martinelli fixos. Eles vão cair tanto pela direita quanto esquerda e você vai dar uma liberdade maior para os laterais subirem. Até para o Rodrigo centralizar de vez em quando. O Rodrigo consegue jogar como centralizado. Porque ele está muito adiantado. E aí ele volta. E aí você tem um jogador que traz a bola da defesa para o ataque, como a gente falou. Tanto o André quanto o Bruno Guimarães se conflitavam na função deles e não tinham um jogador para, de fato, levar a bola da linha defensiva até o meio campo. O Douglas Luiz seria seu jogador. Então, você tem esse jogador a mais para poder fazer essa função. E aí você tem o Rodrigo, de fato, no meio campo e a movimentação no ataque continua. E aí eu acho que é o ponto principal. Os laterais do Brasil são laterais ofensivos, né? Sim, tanto o Royal quanto o Renan Lodge. E aí, nessa escalação que ele jogou contra a Colômbia, você precisa ter lateral que sabe jogar no mano a mano. A todo momento. Nenhum dos dois são. A gente viu o desastre que foi. E aí eu acho que para essa partida tem que ser reformulado. Então eu concordo com a entrada do Carlos Augusto, por exemplo, que é o lateral que é mais... Eu acho que não deveria nem ter saído, né? Exato. Deveria ter sido mantido, né? Não precisava colocar ainda o teste foi com o Renan Lodge, que todo mundo já sabia o que ele iria apresentar pelas últimas que vinha apresentando. Né? E aí você vê que a escalação do Diniz realmente, as ideias do Diniz realmente não estão se batendo. Na formação contra a Colômbia, você vai priorizar os atacantes se mexendo e caindo pelas beiradas. Você não vai ter tanto lateral subindo muito a linha de fundo, porque vai estar o ponta ali. Na escalação com 3 volantes, o Rodrigo à frente, e aí os 2 atacantes ali, você precisa do lateral para fazer a dobra com o atacante. Então você vai liberar o lateral, só que você libera o lateral e você tem 3 volantes para sustentar. E aí você consegue fazer a sustentação. Então você vai usar mais esses laterais. Então faz muito mais sentido você ter lateral ofensivo usando essa escalação com 3 volantes. E aí eu acho que vai corrigir o principal ponto, que foi o que a gente teclou bastante na saideira, que foi a liberdade para o James Rodrigues, que é o que a gente comentou. Os 2 volantes do Brasil... E a Argentina não vai ter só o Messi, né? Porque o Julián Álvares é o centroavante, mas o Julián Álvares tem uma saída da área muito forte. E se o Brasil deixar um espaço para ele... E os 2 zagueiros do Brasil jogam desprotegidos também. Então, para eles saírem e fazer a cobertura, é um problema. E aí é aquela coisa, né? Os dois volantes do Brasil estavam dando liberdade para o Ramos, você vai dar liberdade para o Messi, e aí, assim, o meio campo da Argentina, de fato, ele é muito qualificado, né? Com ali o Depou, por exemplo, fazendo bastante versões, criação de jogadas. Então, assim, não acho que o Diniz vá fazer, até lamento, porque acho que poderia... Não acho que é exatamente assim, defensivo, porque eu falei, a gente ganha ofensivamente com os laterais, então não acho que é só defensivo, só que eu acho que auxilia defensivamente, né, e acaba também auxiliando ofensivamente. Então, a escalação que eu usaria, que eu tentaria, é uma de preencher o meu campo, marcar mais o meu campo da Argentina, principalmente o Messi, não se proteger tanto os laterais, e aí continuar com a mobilidade ofensiva com Jesus e Martinelli à frente. E aí, principalmente, tendo o Rodrigo na posição mais habitual, porque ele jogou muito adiantado contra a Colômbia, e eu acho que ele participando mais do jogo, um pouco mais recuado, funciona mais. Então, apesar de achar que não vai ser isso, né, eu acho muito interessante essa escalação, incluindo o Douglas Luiz, que vai fazendo uma ótima temporada no meio campo. Perfeito, Mário. O Rossi até destacou para a gente essa falta de sequência, nessas diversas alterações que o Diniz vem fazendo, onde as ideias muitas vezes não se batem. Como que você enxerga, como que para você, essa falta de sequência de escalação, falta de frequência de sequência num projeto, pode afetar a sequência do Brasil no campeonato? Até porque eu acho que para um atleta fica muito mais difícil de compreender um sistema tático se ele não é repetido. E se para nós, torcedores, tá difícil de entender o que o Diniz está fazendo, acredito que para os atletas que não treinam sempre, é sempre importante destacar, os atletas treinam pelos clubes deles. Eles só vão treinar juntos para atuar na seleção nas datas FIFA. Então, se a sequência não for mantida, isso pode prejudicar, não pode, Mário? Sim, pode muito prejudicar. Para mim, o Diniz, como vários jogadores já falaram, eles falam que o sistema que o Diniz usa é muito difícil de se compreender. E demanda tempo, estudo e muito treino. E quando você não bota o mesmo cara para jogar todo o jogo, fica muito difícil.
porque às vezes ele vai numa formação que o Rossi estava falando, que é com 4 atacantes, mas pode ser um jogo na Argentina que ele só vai com 2 atacantes. E os jogadores estavam nesse esquema tático, pode sair por banco e não entrar no jogo. Então, para mim, o Diniz está tentando, tá meio perdido, porque ele não sabe o que faz mais nessa seleção, porque como os jogadores não sabem como joga o Diniz, às vezes ele preza muito para um sistema que é muita pressão e os jogadores cansam, pode ser que ele tenta achar um esquema que não vai dar certo na seleção e com isso se queimando dentro da CBF e sendo até demitido facilmente. Eu concordo com o Mário, acho que essa falta de sequência pesa muito, porque se você não repete a escalação, dificilmente os seus 11 ideais, digamos assim, vão evoluir. Acho que, eventualmente, claro que pode ter uma troca numa posição ou outra para tentar melhor, mas acho que trocar o time inteiro fica complicado. E eu até queria perguntar pro Rossi agora aqui. O Rossi tinha pensado hoje mais cedo no eventual retorno do Militão, tá? Porque o Militão hoje talvez, com o Marquinhos em má fase, talvez seja o nosso melhor zagueiro. Mas o Militão tem uma característica que muitas vezes atua como lateral direito. Aí eu fiquei, claro, com a preocupação do Diniz, por exemplo, colocá-lo na lateral direita. E com isso nós perderíamos, talvez, o nosso melhor zagueiro. E aí me surgiu a ideia do Brasil. Não sei se os velhos de guerra, digamos assim, vão entender, vão aceitar um Brasil com 3 zagueiros. Porque o Carlos Augusto já joga como ala muitas vezes na Inter de Milão, e o nosso querido Ian Couto, que estreou recentemente... O Royal também jogou muito como ala, tá? Mas o Royal não me agrada o tanto que o Ian me agrada, sabe? Acho que o Ian foi muito bom. O Ian, perfeito. O Ian também. Porque o Ian foi muito bem ofensivamente com a seleção. Então acho que um esquema com 3 zagueiros e 2 alas ofensivos como são o Ian Couto e Carlos Augusto podem dar uma segurança maior na defesa, até porque aí teríamos uma dupla de volantes no meio de campo e também depois, mais à frente, aí a gente desenrola com o Neymar numa eventual volta, com o próprio Rodrigo centralizado, Martinelli na esquerda, Rafinha na direita e Jesus centralizado. Mas o principal quesito, você acha que a linha de 3 zagueiros com Marquinhos, Magalhães e Militão e os alas Carlos Augusto e Ian Couto poderia funcionar na seleção, nossa? Olha, quem me conhece sabe que eu amo 3 zagueiros. Para mim, assim... Já vou adiantar que recentemente me encantei. Cara, eu sempre gostei muito de 3 zagueiros. E aí, por exemplo, acompanhando mais o São Paulo de perto, ano passado, quando o Rogério Ceni me colocou 3 zagueiros, com os zagueiros do São Paulo, que são bons, com o Igor Vinícius e o Wellington, gostei muito. Esse ano estou gostando muito dos 3 zagueiros no Santos. Então, assim, quem me conhece sabe que eu gosto bastante. E assim, muita gente tem preconceito porque acha que é um sistema defensivo. 3 zagueiros, não, os alas estão ali liberados, tá ligado? Então não é um sistema defensivo. E aí, você quer falar? Eu quero. Queria falar até a questão dos alas, por não ser um sistema defensivo. Até o próprio Santos que nós estamos usando agora, como exemplo que você citou, é muito símbolo disso. É claro que o Santos praticamente foi salvo pelo esquema de 3 zagueiros com o Marcelo Fernandes, né? Que conseguiu diversas vitórias com isso. E agora, até com a saída do Basso, teve que recuar, voltar à linha de 4 defensores, desistir do esquema de 3 zagueiros. Com isso, a defesa foi melhorada com a linha de 4 defensores, com apenas 2 zagueiros e 2 laterais, e o ataque caiu de rendimento. Quer dizer, o time era mais ofensivo com os 3 zagueiros do que com a linha de 4, com apenas 2. E assim, eu acho que o esquema de 3 zagueiros, ele é o mais equilibrado que existe. E é o que mais te protege. Porque, por exemplo, você, como eu falei, ele é equilibrado, ele é bem espaçado no campo. E aí eu acho que, por exemplo, você fica menos refém de um erro. Então, vou dar um exemplo. Você tem os 2 zagueiros que estão abertos. Se um dos zagueiros falham, você tem um zagueiro aqui para fazer a cobertura. Muitas vezes, se você está numa linha de 4... Quando você falha, não tem ninguém atrás de você. Se você é um desses 2 zagueiros, você pode falhar que você vai ter um zagueiro na cobertura. Quando você tem a sua dupla de volante, você tem os zagueiros mais próximos de você, porque esse outro primeiro zagueiro vai dar liberdade para os outros subir. Então, assim, o sistema é equilibrado. E aí muita gente pensa, o Diniz, por exemplo, que gosta desse ataque móvel, com 4 jogadores. Às vezes, eu sei que isso é meio...
assim, tudo é clichê, mas às vezes menos é mais. Você quer fazer um ataque móvel, você coloca 4 jogadores. Eles se embananam, não conseguem fazer, não conseguem de fato se movimentarem e você acaba não potencializando eles. Às vezes você faz uma escalação no 3-5-2 com só 2 atacantes, só que esses 2 atacantes são móveis sem liberdade. Eles vão dar muito trabalho à defesa adversária, mesmo sendo só 2. No caso do menos é mais, funciona muito nesse caso. Então, assim, eu particularmente acho que potencializaria os jogadores. Como você falou, o Brasil hoje não tem laterais que sabem jogar nesse esquema sozinhos numa linha de 4, não tem laterais com tanta qualidade também para isso, e aí numa linha de 3 eles conseguem se desempenhar mais, eles estão menos suscetíveis ao erro, né? Como eu falei, estão mais protegidos. Então, eu gosto muito, e aí eu acho que, por exemplo, só que aí eu acho que assim, eu gosto de sistema com 3 zagueiros que tenham também 2 volantes, só que aí eu acho que não dá para você ter 2 primeiros. Aí eu acho que não tem como manter a André e Bruno Guimarães. Eu acho que aí você tem que movimentar os 2. Com a volta do Casemiro, é bem provável que nenhum dos 2 seja mantido. Né? Exato, porque eu acho que com 3 zagueiros, aí você tem É claro, o Militão, por exemplo... Guimarães, você acha que um Casemiro e Guimarães não dá para fazer? É que o Diniz inverte, né? Se ele deixasse o Guimarães mais solto e o Casemiro preso, tudo bem. Agora, só que com a linha de 3, talvez o André não o Guimarães não tenha que recuar tanto. Também tem isso. Porque o Guimarães faz falta nessa aí. Muita falta. Eu sinto muita falta do Paquetá. E até como eu falei, o Diniz nunca tentou, né? Mas até uma... Aí faltou a chance, hein? Falta a chance pro Zé Rafael, hein? Acho que um Casemiro e Zé Rafael com um Rodrigo, um Neymar ou um Veiga que seja na frente, acho que daria um samba legal. Vale lembrar que assim, o Zé Rafael está sendo usado como primeiro volante, mas ele como uma dupla sendo também o segundo, ele é muito forte, ele é muito forte ali. Então, assim, eu acho que tendo essa alteração na dupla de volante com um jogador como, por exemplo, Douglas Luiz, né, que eu acho que para mim é esse segundo, que desempenha melhor essa função. Eu acho que assim, 3 zagueiros eu acho que pode dar muito certo. E aí, esse ataque móvel que o Diniz quer tanto fazer, coloca o Vinícius Júnior na ponta esquerda, no 1-3-5-2, como segundo atacante, ele vai ter liberdade para se movimentar. Você não precisa colocar ele como um falso 9, com mais 4 jogadores para ele ficar toda hora zanzando. Com 2 ali, mas ele com liberdade, ele vai dar trabalho. É como eu citei o caso do Flamengo. Eu gosto de citar isso, né? Citar com o Vinícius que até vem fazendo os 2 atacantes muitas vezes com o Real Madrid, né? Eu ia falar isso na hora que eu estava falando. Ele fazendo uma de Rodrigo, digamos, né? Exato, quando eu estava falando sobre esse 4-3-1-2, é muito possível fazer isso. Até você fazer, tem até momentos que o Rodrigo faz esse 1, né, e o Bellingham desce para fazer um dos 3, para ser o primeiro, o mais avançado do tripé. Também dá muito certo, né? Então, assim, são opções... O Rodrigo, em teoria, tem mais capacidade ofensiva de fazer o centroavante do que o Bellingham, né? Sim, exato. E aí, só fazer a comparação, eu gosto muito de usar isso como exemplo, porque, assim, fica mais nítido nesse caso. O Flamengo, o São Paulo várias vezes tentou colocar todos os craques no Flamengo, bota todos ali, bota o BH, bota o Gabigol, bota o Arrascaeta, bota o Vitor Ribeiro, bota todo mundo. Só que aí, esse time não se encaixava dentro de campo, é aquilo, vários jogadores com qualidade para sair trocando bola, muitas vezes eles se bicam no campo. A melhor partida do Botafogo, do Flamengo, foi contra o Botafogo, em que ganha de 2-1 no Newton Santos. Como foi a escalação? Um monte de meio-campista que faz o trabalho sujo. O meio campo daquele time do Flamengo era, digamos, feio. Era Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo e mais um. Dos mais que você não acredita que dá certo. E só o Bruno Henrique adiantado lá. O Bruno Henrique acabou com o jogo. Então, assim, você pode ter só um ali com os caras dando sustentação e dar certo também. Então, eu acho que... E eu gosto muito. E aí, só para finalizar também, acho que também dá para fazer com o Militão de lateral. Porque você pode fazer uma saída com 3 jogadores em que o Militão desça para fazer a saída e o Rafinha é um jogador que sabe ficar aberto. Então você tem, por exemplo, exatamente como está aí agora, 4-4-2 com o Militão de lateral. Na hora de fazer a saída de bola, você pode posicionar com 3 jogadores, liberar o Carlos Augusto e o Rafinha abrir na ponta. Abrir não na ponta, né? A sua visão da possibilidade, mas você não acha que fica muito arriscado ter que ficar fazendo tantas variações de ataque para defesa, ataque para defesa? Eu não acho... Tem que reposicionar. Quando for pro ataque, tem que posicionar de novo. Você acha que mas eu acho que tá assim agora. Eu acho que agora tá assim. De toda hora tem que trocar. Eu acho que na forma de só, assim, o Rafinha vem, o Militão desce e o Carlos Augusto sobe, eu acho que não é tanta movimentação, entendeu?
Porque a que estava antes, você viu o Vinícius Júnior no meio, na ponta direita e na ponta esquerda. O Martinelli na ponta esquerda, no meio, na ponta direita, no volante e tal. Eu acho que como tá agora é arriscado nesse sentido. Acho que dessa forma, menos. Mas eu também gosto mais da função com 3 zagueiros. Bom, então a gente já matou aqui, a gente já curou a seleção brasileira. Então, queria avisar ao querido presidente Edinaldo que assim que o Militão voltar da lesão, pode mandar o Diniz embora e contratar eu, Marcos Rossi e Mário Casemiro, que a gente dá um jeito nessa seleção brasileira. 3 Bom, então zagueiros. Para fechar... Porque o Ancelotti talvez não venha, né? Vocês estão sabendo, né? O Ancelotti... Aí complica tudo, hein? Não é querer falar, se o Ancelotti não vier... Eu acho que ele não vem também. Cara, porque desde o primeiro dia, eu falei que não tinha nada assinado e que estavam o Ancelotti está acertando renovação com o Real Madrid. Ele quer renovar com o Real Madrid. Ele tá vendo, eu posso falar, mesmo que ele esteja na dúvida, ele tá vendo o que está acontecendo com o Brasil. Tá. Ele vê que o projeto, o que ele vai pegar, ele estava esperando um projeto sólido. Ele vai pegar um monte de teste, nada pronto. E era sólido. Só que aí a gente colocou um cara que ia mudar tudo. Não fazia... Ó, Tite, Ancelotti. Eu acho que o Diniz não entendeu. O Diniz é o meio. Não fazia nenhum sentido. Mas mesmo que fosse o Diniz, o Rossi, eu acho que o Diniz não entendeu a função dele. Que era para ser justamente o meio campo. A ligação. O Diniz tentou fazer o trabalho dele no meio de 2 trabalhos. Mas será que tem um pouco de assim? O que me deixa preocupado é que o Diniz já sabe que o Ancelotti não vem, por exemplo. Isso me deixa preocupado. E aí ele vai estar fazendo a dele. Porque já chegou no vídeo dele que o Ancelotti não vem. E aí é duro. Aí é problema, hein? Vamos para finalizar a questão seleção, vamos fazer um 11 contra 11 de Brasil e Argentina. Eu vou falando para vocês as escalações, a posição, e vocês vão comparando, escolhendo? Pode ser? Fechou. Então vamos começar no gol. Claro, Alisson contra Emiliano Martínez. Olha, eu sou muito fã do Emiliano Martínez. Por tudo que ele já fez na Copa, ele salvou a Argentina. Eu prefiro muito mais ele do que o Alisson, atualmente. É difícil. Então, eu não acho... Eu acho assim... Muita gente... lembrando que vocês dois que vão decidir. E se empatar, eu decido, entendeu? Beleza. Mas, assim, muita gente bate nessa tecla, eu sempre gosto de ressaltar. O Alisson, normalmente, ele é subvalorizado, porque ele se posiciona tão bem e ele é tão alto que ele faz algumas defesas que parecem ser simples, mas elas, na verdade, são boas, só que ele apenas não é um goleiro elástico, e aí ela não fica tão bonita. Aí a gente pode ver o lance dele fazendo uma defesa, agora não sei que time que é, mas é uma baita defesa do Alisson. Uma baita defesa. O Alisson é bom goleiro. Oi? Tem inúmeras. O Alisson é bom goleiro também. Exato. É que eu queria puxar uma, porque ele realmente faz a defesa sem fazer, tipo assim, sem fazer nada elástico, mas é uma baita de uma defesa. Mas, enfim, aí eu acho que ele acaba sendo subvalorizado. Mas o Dibu Martínez vive... É que a Copa pesa muito, né? E a fama do Dibu ficou muito grande na Copa e a do Alisson foi achincalhada, pô. Exato. Não acho que ele falhou no gol, tá? Não falhou. Mas... É que ele não pegou o pênalti. Isso que... O pênalti, não pegar o pênalti não é demérito. O demérito é perder o pênalti. Só na final. Não, mas o demérito é você perder o pênalti. Você não pegar o pênalti não necessariamente é demérito, a não ser que você faça igual o Muralha naquela final de Copa do Brasil e pule todos para o mesmo lado. Aí você tem o demérito. Mas não pegar o pênalti não necessariamente é demérito. Exato. Não, e todos da Croácia bateram bem, né? Eu acho que todos bateram muito bem. A Croácia estava preparada. Eu senti o Brasil despreparado para os pênaltis. E a Croácia preparada. Foi exatamente. E preparada para a prorrogação também. O Brasil não está preparado para o jogo, né? Vamos falar a verdade. Para o jogo não estava. Não está, exato. E aí, então, quem que você escolhe, Rossi? Eu vou... Assim, eu acho que tem um ponto do Dibu Martínez ter uma defesa muito mais sólida do que a do Alisson. Ô, Theo, eu vou jogar para você, tá? Desculpa, vou jogar para você. O Dibu Martínez tem uma defesa muito mais sólida do que as duas que o Alisson tem. E aí isso prejudica o Alisson. Então, por isso eu vou votar no Alisson e tá no seu colo. Bom, então eu vou ter que desempatar. Eu acho que o momento atual, o momento passado, digamos, do Dibu é infinitamente superior ao do Alisson, né? Fez uma Copa excelente em relação ao do Alisson, que foi apagada, mas a temporada por clubes, a do Dibu não é boa. Né? O Alisson vem se destacando no Liverpool, novamente, voltando a ter boas atuações depois de um período de oscilação. Acho que o Alisson tem um momento melhor. Então, acho que, apesar do que o Rossi falou, que a defesa do Dibu é mais preparada que a do Alisson, e por isso talvez pareça que ele toma menos gols, por exemplo, o que já aconteceu, o Dibu bateu recorde recentemente de minutos sem sofrer gol na seleção.
mas o meu voto, eu também voto no goleiro Alisson. Para mim, então. Apesar do Alisson falar a lorota de que o time da Colômbia é um time físico, a gente vota nele. Eu fiquei indignado que ele falou isso. Porque a coletiva dele não existe, pô. Mas então, teu pós-jogo não existe. Mas ele é mais goleiro que o Dibo, na minha visão, hoje. Então, por enquanto, no 11, vamos fazer o 12 contra 12? Botar os técnicos na brincadeira? Vai ser poupa. Não sei. Vamos lá. Não sei, exatamente. Vamos deixar isso para frente. Então, no momento, estamos na frente, Brasil 1, Argentina 0, Alisson no gol. Dando sequência, vamos para a lateral direita. Nahuel Molina pela Argentina contra Emerson Royal, Marcos Rossi. Gosto do Molina, tá? Eu acho ele versátil. Poupa tempo demais, né? Assim, as laterais do Brasil vão ser poupa tempo. O Molina, ele é muito versátil. Ele joga, tipo, o time da Argentina, na Copa, ele usou, o Scaloni usou 70 formações diferentes na Copa. E todas, uma lateral estava no meio campo, uma lateral estava adiantado, uma lateral estava recuado na saída. E o Molina sabe fazer todas muito bem. Sabe? E o Emerson Royal, a gente já falou, ele tem a deficiência de jogar sozinho, jogar no mano a mano. Ele é um lateral para jogar quase que sempre em esquema de 3 zagueiros. Até vai bem, mas também não sei se vai mais do que o Molina. Então essa poupa-tempo é Molina. Mário Casemiro? Poupa-tempo também. Eu sou muito... O Molina, para mim, é superior que o Emerson Royal. Porque no próprio time, o Emerson Royal, onde ele joga no Tottenham, é zoado. Os torcedores falam que ele não sabe atacar nem defender. E ele perde muito esse gostinho atualmente. Eu acho que já decidiram, mas eu só para completar, eu também votaria no Molina, porque para mim o Molina vai bem e o Emerson Royal tá indo muito mal. Então, por mérito de um do mérito do outro, é discrepante no momento. Então, infelizmente, nossa vantagem já durou pouco. Brasil 1, Argentina 1 por enquanto. Vamos para a dupla de zaga agora. Começando com o primeiro duelo, talvez um duelo de peixe grande, será? Vamos começar então com Christian Romero e Marquinhos. Marcos Rossi. Baita duelo, tá? Apesar da má fase do Marquinhos, eu vou de encontro com o que acontece com o Alisson. O Marquinhos joga muito desprotegido. Muito. E eu acho que ele não tem uma dupla que fortaleça ele também. Perfeito ponto do Marcos Rossi. Não tem uma dupla que fortaleça ele. Então, o Marquinhos, a gente sabe do potencial dele. A Copa dele foi absurda. Porque ele tinha um parceiro e a sustentação da equipe. Então, assim, eu acho que o Marquinhos está sofrendo muito com o cenário atual dele. E no PSG também, tá? No PSG é a mesma coisa. Então, eu acho que o Marquinhos sofre muito e ainda assim ele desempenha um papel que compara-se ao Romero, sabe? Que chega... também no Romero, que é aquilo lá, tá numa defesa mais estruturada como a Argentina. Então, a semelhança do que acontece no gol do Brasil, então eu fico com o Marquinhos. Mário, Marquinhos ou Christian Romero? Sem sombra de dúvidas, eu vou de Marquinhos. Por tudo que ele já fez com a gente na seleção, e ele é um zagueiro que estava na Copa e continua como titular. No PSG, o PSG está desorganizado também como a seleção, mas por toda a sua história, eu vou de Marquinhos. Perfeito, eu também iria de Marquinhos. Eu acho que a distância não é tão grande assim, mas Marquinhos tem a vantagem. Então, para mim, Brasil 2, Argentina 1, Marquinhos titular na nossa seleção ideal entre Brasil e Argentina. Próximo duelo, Gabriel Magalhães do lado da seleção brasileira e Nicolás Otamendi do lado da Argentina. Marcos Rossi na voz. Aí não dá para Magalhães, né? Eu tava até... por causa do momento, né? Porque eu tava esperando o Otamendi com o Marquinhos. Eu tava projetando o Otamendi com o Marquinhos e o Romero com o Magalhães. Tem um gostinho a mais por ser mais difícil o Otamendi com o Exato. Mas o Magalhães faz uma boa temporada. É aquilo, complicado, cara, porque a defesa do Brasil na seleção, ela é muito mal estruturada. E aí só um ponto, Rossi. A gente de cara falou que a defesa da Argentina é muito superior à do Brasil. Porque você falou, o Dibu Martínez tem uma defesa melhor. O Romero tem um parceiro melhor. O Molina tem uma dupla de zaga melhor. E em todas o Brasil está se dando até que bem. Venceu o Alisson, venceu o Marquinhos, está tendo a discussão do Magalhães. Eu acho que as peças individualmente a do Brasil é superior, mas eu acho que o conjunto da obra da Argentina é isso. E eu acho que isso pode rebater lá no técnico, lá na frente, né? Sim. Mas o Magalhães tem um quesito time que
vai muito bem, só que também muito estruturado. É difícil, cara, é difícil. O Otamendi é um jogador que, a semelhança do Marquinhos, só que muito mais, ele não consegue jogar sem uma sustentação para ele. O Otamendi, se ele for jogar no mano a mano, ele sofre muito. Então ele precisa de um esquema, ele é um jogador menos versátil. Só que ele vem bem, cara. Nossa, é difícil essa. Mas com a aparição do Magalhães nos jogos da seleção, eu achei que foi pior do que a do Marquinhos, um pouco abaixo, vou acabar votando no Otamendi. Mário, Casemiro, Otamendi ou Magalhães? Bom, o Magalhães vem fazendo uma boa temporada no Arsenal, sendo titular e conseguindo ajudar no esquema defensivo do Arteta, porém na seleção ele não vem jogando muito bem. Então, como o Rossi falou, eu vou de Otamendi, mas é muito difícil. Eu também acho que o Magalhães vem fazendo assim, uma boa temporada, e acho justíssimo ele de Magalhães, até porque é um momento de instabilidade na defesa brasileira. Acho que o Otamendi é muito superior, muito mais experiente do que o próprio Magalhães, e por isso tem uma firmeza maior. Agora, passando para a lateral esquerda, acho uma boa discussão, hein, Rossi? Nicolás Tagliafico ou Carlos Augusto? Pô, com o Carlos Augusto eu acho que é uma baita. Com o Renan Lodge seria poupa-tempo, mas com o Carlos Augusto eu acho que é uma boa discussão. Só que aquilo lá, eu considero muito o quanto que o jogador pode entregar em diferentes cenários. Eu acho que o Tagliafico, ele não entrega tanto quanto o Molina, em questão de ser versátil. Só que o Carlos Augusto eu acho que menos, sabia? Ele chegou a ser reserva até na Inter, né? Ele chega na Inter como função de titular, e aí eu acho que isso é muito grande, porque ele é contratado por um time que recém-vice da Champions League, precisava de um lateral, foi atrás dele para ser o titular, só que ele perde a posição. E aí você tem o Tagliafico, que é esse jogador que, assim, na Argentina, ele não é tão versátil quanto o lateral direito. Então ele cumpria a função dele muito bem. Mas ele também não... Então eu acho que assim, é um duelo muito nivelado pelo meio. Não é um duelo nivelado por cima e nem por baixo. É um nivelado pelo meio. Também é difícil, cara. Mas, olha... Como o Carlos Augusto acabou indo para reserva na Inter nos últimos jogos, oscilou entre titular e reserva, e o Tagliafico, apesar de ser seu jogador que faz muito bem a função dele, mas não faz tão mais, né, como eu falei, da versatilidade, como o Carlos Augusto oscilou e foi para reserva, hoje eu vou votar no Tagliafico. E você, Mário? Vai de Tagliafico ou vai de Carlos Augusto? Cara, é difícil essa, porque para mim o Tagliafico também, por seu histórico, tá jogando bem na seleção, e o Carlos Augusto, eu não consegui ver muito ele jogar, por conta de vários esquemas táticos que o Diniz usa, e às vezes ele fica no banco, ou às vezes nem joga, então eu vou de Tagliafico. Então agora, pela primeira vez no nosso programa, Argentina na frente. 2 para o Brasil, 3 para a Argentina, Tagliafico titular. Você votaria no Tagliafico também ou no Carlos Augusto? Eu teria votado no Carlos Augusto. Carlos Augusto. Me agrada mais. Mas agora, passando para o meio de campo, a Argentina com Enzo Fernandes e o Brasil com Bruno Guimarães, Marcos Rossi. O Enzo Fernandes, ele foi o jogador que na Copa do Mundo, ele é o que a gente sabe, né? Ele foi o cara que encaixou o sistema da Argentina, que mudou de jogo para jogo, mas que começou a mudar quando ele entrou, e aí mudou a partir dele, porque a seleção mudou no primeiro jogo, mudou no segundo, as duas sem ele. Na terceira, ele entra. Da quarta em diante, muda a partir dele. Isso é uma coisa muito grande. Uma seleção que tem um Messi, óbvio que a seleção joga a função do Messi, mas a seleção foi se ajustando a partir do Enzo Fernandes, que desempenha todas as funções muito bem no meio campo. Aí você tem o Bruno Guimarães, que também vai muito bem, cara. Olha, é difícil, e acho que também é difícil... Por clubes eu acho muito difícil. Agora, se você olhar por seleção, eu acho que essa distância aumenta. Exato. Exatamente pelo fato do Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes, ele se manteve na seleção. No clube, ele não conseguiu ainda se manter, ele oscila. Mas muito o clube oscila, né? O Chelsea eu vou falar, muito por conta de ser essa várzea de cada hora ele tá numa posição. Quando você tá cada hora numa posição diferente, só que com uma base é uma coisa. Quando você tá assim, jogado, é outra. E ele tá jogado. Acho que o espelho dessa oscilação é que quando ele chegou, anunciaram com a camisa 5,
Deu um mês, deram a camisa 8 para ele, quer dizer, até de número de camisa ele já mudou de posição. Né? Então, onde é que ele tá jogando, né? Complica muito. Então, pô, como eu fiz com o Marquinhos e com o Alisson, no time o Enzo Fernandes sofre com isso e na seleção é muito encaixado e o time joga a partir dele. Então isso é muito gigante. E aí você tem o Guimarães, por exemplo, que não conseguiu... por exemplo, você pega o Guimarães, ele tá fazendo a gente reclama que ele tá fazendo a mesma função do que o André e que ele não tá... a dupla não funciona. Só que se for ver, o primeiro é o André, porque é ele que vai mais dentro dos zagueiros para poder fazer a saída, com o Casemiro diferente, mas ele que vai mais entre os zagueiros para fazer a saída, ele que tá, normalmente dá um passo atrás. Então, dá para se dizer que o Guimarães é a tentativa de ser um cara versátil que falhou. E como o Enzo Fernandes acerta muito nisso, aí eu vou com o Enzo Fernandes. Mário, Enzo Fernandes ou Bruno Guimarães? Cara, muito difícil, porque particularmente, eu sou muito fã do Bruno Guimarães, e como o Ross falou e você falou também, o Enzo Fernandes tá oscilando igual o time dele, que é o Chelsea, porém na seleção ele é muito mais compacto, ele consegue fazer várias posições ao mesmo tempo. Já o Bruno Guimarães, por conta de ser um esquema que não agrada ele, o jogo dele, que o Diniz opta, ele fica meio perdido e atualmente eu sou muito mais fã do Enzo Fernandes. Enzo Fernandes, então, vence. A Argentina aumenta essa distância. E agora, talvez... Será que é um poupa-tempo, Marcos Rossi? Depou ou André? Então, eu acho que o André faz mais a do Enzo Fernandes do que a do Depou, por exemplo. Mas aí, na comparação, é poupa-tempo. Então, é porque... É muito Depou, cedo, né? Acho que se a gente passasse... Acho que mais 2 aninhos seria poupa-tempo em outro sentido. Pode ser, é verdade. Mas o Depou, porque ele entrega, ele, assim, aquilo lá, o time da Argentina é montado pelo Enzo Fernandes, mas é um time que precisa da engrenagem do Depou, que é o jogador do passe diferente no meio campo, que ele consegue abrir no meio campo para dar amplitude, só que quando ele recebe a bola, ele vai fazer uma inversão, ele vai dar o passe com qualidade, e quando ele se aproxima do meio campo, ele faz isso muito bem. O André ainda não teve essa sintonia. Apesar de ele ir muito bem no Fluminense também ele tem um time que é montado praticamente para ele. O time é montado também, tipo, em função... Nesse caso não é tão em função dele, mas até dá para dizer que é em função dele. Então, assim, muito ajustadinho para ele jogar. Então, acho que sim. É o que você falou, é um poupa-tempo hoje, vai ser Depou, mas à frente pode ser André. Mário? Eu vou também, poupa-tempo para mim, Depou, mesmo ele sendo a engrenagem da Argentina, ele faz um papel sujo também do time argentino. Ele... É muito importante, tá? Todo mundo incrimina isso, mas é muito importante ter um cara desse. Porque a qualquer momento ele pode botar fogo no time da Argentina, ele vai controlar o jogo e poupa-tempo para mim, eu vou de Depou. E agora acho que uma discussão boa, talvez a posição mais pegada vem agora. E na frente, nós vamos de McAllister ou nós vamos de Rodrigo, Marcos Rossi? Interessante também. É um esquema diferente, né? Então, porque... É mais um segundo volante contra um meia de mais armação. É como se fosse assim, o Rodrigo tá aqui, o McAllister tá aqui, aí eles fizeram isso na seleção e aí ficaram mais próximos, eles ainda são aqui. Né? Os dois, então, em teoria, têm o mesmo um papel parecido, mas com características completamente diferentes. Exato. E então, assim, é que o meio campo da Argentina, ele se completa. Ele é muito encaixadinho. Só que, o que eu falo, essa trinca de meio campo, né, que é um quarteto também, dependendo, mas a trinca com Enzo Fernandes, com Rodrigo Depou e McAllister, os principais papéis são de Enzo Fernandes e Rodrigo Depou. Sem eles não funciona. Sem o passe diferente, a condução do meio do Rodrigo Depou e sem a sustentação do Enzo Fernandes, o time não anda. O McAllister é um jogador que, assim, é uma engrenagem, é mais aquele jogador qual a expressão? Jogador de piano. Não, o jogador funcional mesmo, que eu esqueci. Operário. Ele é mais um operário nesse meio campo, sabe? Não é porque a função dele, que seria o cérebro da equipe, é assumida pelo ponta direita, que mais pra frente nós vamos falar, né? Exato, então é exatamente por isso. Então ele tem uma função operária nesse meio, e ele é o único substituível, certo? Ele é o mais substituível. E hoje na seleção brasileira, o Rodrigo é o único insubstituível. É o único que não tem um meio-campista como ele para jogar. Poderia testar o Veiga, poderiam testar outros jogadores, mas a gente viu como foi o Brasil na substituição equivocada, na minha opinião, na sua também, eu estou conectando do Mário, mas na substituição equivocada do Diniz, tirando o Rodrigo, que depois ele falou que foi lesão, né? Não sabemos, né? Mas não sei. Mas que sai o Rodrigo e o Brasil já era um mar no meio campo. Sem ele, então, ficou pior ainda. Então, eu acho
isso, eu fico com o Rodrigo. Mário, Rodrigo ou McAllister? Eu vou de Rodrigo também, por tudo que ele já está conquistando no Real Madrid, está carregando essa seleção um pouco sem Vinícius Júnior e sem Neymar. Ele é um cara que tem muito a evoluir e pode jogar de meia, como ele pode jogar de atacante, de ponta. Então, eu vou de Rodrigo. Agora sim, o Rafinha, que todo respeito, o Rafinha que me perdoe, mas agora nós vamos de Rafinha contra Lionel Messi. Rossi. Aí não existe, né? Aí, desculpa, Rafinha, legal, faz a função de amplitude ali, bacana, é um jogador também, desempenha muito, mas é o Messi, né? Vamos lá, tem que fazer. Mário? É quer o Messi. Cometer o crime ou quer concordar? Vou concordar, não vou cometer o crime. É o Messi, não tem nem o que falar dele, ele é um gênio, ele faz tudo e a bola não sai do pé dele. Então, para mim, é Messi. Essa bola não sai do pé dele que o Mário acabou de falar, é o que eu falei quando a gente estava falando sobre o McAllister, né? O Rodrigo tem a função da criação, do cérebro da equipe na seleção brasileira. Na seleção da Argentina, o McAllister, é claro que é o homem que tem um passo à frente no meio de campo, mas o cérebro pensante, quem organiza o time da Argentina mesmo é o Messi, né? Então eu acho que acaba sendo até desleal com o Rafinha em comparação com o Lionel Messi. Até pelo que você falou, né? O McAllister é o jogador que no meio campo vai dar sustentação, promete vir lá da frente para poder... Sim. Né? Então, assim, não tem o que fazer. E agora indo para a ponta esquerda, Gabriel Martinelli na seleção brasileira contra Nicolás Gonzalez na Argentina, Marcos Rossi. Aí acho que já é um duelo um pouco nivelado mais por baixo, né? O Nicolás Gonzalez que está surpreendendo, né? É uma posição diferente na Argentina, já que a Argentina por muitas vezes jogou com 2 atacantes, quando jogou com... ele está substituindo um pouco tanto com o que o Di Maria também fazia, né? O Di Maria também já fazia mais improvisado, né? Pela esquerda. O Di Maria normalmente joga exatamente. Mas a Argentina nem sempre jogou com 2 pontas, costumou mais jogar no meio campo, só que aí, como falou, o Messi, esse jogador que vem por dentro, enfim. Mas ele tá desempenhando bem, só que o Martinelli, eu acho que aí vai desequilibrar, que o Martinelli no clube ele vem muito bem. E na seleção eu acho que o Martinelli foi bem nesse, mas eu acho que contra a Colômbia, não, sim, eu quero dizer, ele também não foi mal na cansou. Quando o Rodrigo sai, o Martinelli estava mais cansado, então eu acho que os minutos a mais que o Martinelli fica em campo pós saída do Rodrigo prejudica a nota dele, a nossa visão dele, porque ele começou a atuar mais abaixo por estar cansado, né? Mas eu acho que o Martinelli tá legal, Rossi. Não. Para que, por exemplo, o Vinícius Júnior foi o jogador montado para trocar de posição ali na frente, na esquerda. O Martinelli é o que está naquele lado e é o que vai precisar trocar. E ele fez isso muito bem, também desempenhando muito bem. Então, acho que ali é Martinelli. É Martinelli para você também ou é o Nicolás Gonzalez, Mário? Martinelli, porque eu sou fã dele, gosto de como ele está jogando no Arsenal. E na seleção, particularmente, ele tá ganhando mais minutos. Quando tinha Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo em forma, ele quase não jogava, nem era convocado. Então, para mim, é Martinelli. Fez o gol contra o Brasil, contra a Colômbia. Jogou bem, mas, como vocês falaram, ele cansou. Então, para mim, é Martinelli também. Para mim também seria o Martinelli. Acho que já tinha ficado claro antes do falar. Mas, então vamos para a centroavância, que eu acho que seja uma posição que vai ser dura de a gente responder. Julián Álvares ou Gabriel Jesus, Rossi? Julián Álvares, que já tem 400 milhões de títulos, né? Ele todos ganhou os mais importantes da história do futebol. Não, ele ganhou tudo no River, foi pro City, ganhou tudo, e aí na seleção... No River Plate ele tem só apenas Libertadores e Rei da América. Na Europa ele já tem Champions League e Premier League, e por seleção já tem a Copa do Mundo e Copa América. Então... E assim, o Julián Álvares, ele conseguiu jogar, acho que isso é o mais surpreendente, no time o time do São Paulo, pelo amor de Deus, o time do Pep Guardiola, por que eu falei São Paulo? Pelo amor, me perdoe o Pep Guardiola. Confundiu a careca, Marcos. Confundi a careca. Mas o time do Pep Guardiola, na história, se a gente for ver, ele não gosta de usar centroavantes. Só que aí ele se rendeu ao Haaland. Só que ele se rendeu a usar o Julián Álvares junto com o Julián Álvares parece bastante o Agüero, né? Então, exato, e aí você tem o Julián Álvares jogando junto com o Haaland no time do Guardiola. Eu acho que isso é muito grande. Então, assim,
o Guardiola, que não gosta tanto dessa posição, colocou 2 caras porque se rendeu a habilidade deles. E o Julián Álvares foi muito bem jogando como esse atacante atrás do Haaland. Quando é ele sozinho, também vai muito bem. Quando ele tem que abrir, vai muito bem também. E na seleção, aí ele é peça fundamental, que ele é esse centroavante matador, que também participa muito do jogo, desse jogo que é uma engrenagem da Argentina muito bem feita, né? Ele sai bastante e funciona muito bem. E aí você tem um Jesus que se lesionou na convocação. Eu gosto muito dele, acho que ele funciona muito no esquema do Arsenal. Pode funcionar, na seleção a gente não viu ainda, mas acho que pode funcionar bem nesse esquema. Eu não gosto do esquema do Diniz, tá? Mas eu acho que funciona muito mais com ele do que o João Pedro, por exemplo. Sim. Mas acho que aí é Julián Álvares. Mário Casemiro, Julián Álvares ou Gabriel Jesus? Cara, pelo atual momento, porque o Julián Álvares está jogando muita bola. Não que o Jesus também não esteja, no Arsenal, nos 2 times diferentes, eles estão jogando muito bem. Porém, o Julián Álvares pode jogar em várias posições diferentes. Como ele pode jogar de ponta, como ele já jogou no Manchester City, já jogou de 9, ele já jogou como um 10, como o Messi fez. E atualmente eu vou de Julián Álvares. Por conta da história que o Jesus teve em Copas com o Brasil. Um jogador que jogava muito bem em eliminatórias com o Tite, porém chega na Copa, nessas 2 últimas Copas que ele foi convocado, ele não jogou, mesmo na segunda Copa ele não tendo tantos minutos, ficou muito marcado o que ele fez na primeira Copa em 2018. Bom, eu também acabaria votando no Julián Álvares, mas não querendo fazer uma de advogado do diabo aqui para defender o Gabriel Jesus, que não é um diabo, claro, é um excelente jogador, eu gosto bastante, eu queria defender ele no caso, porque eu acho que pelo jeito que a gente fala, a gente exaltou bastante o Julián Álvares, parece que o Gabriel Jesus é mais um. E o Gabriel Jesus é uma peça que pode ser muito importante agora para esse esquema do Diniz. Pode ser que talvez uma solução. O João Pedro não veio bem, o Richarlison não veio bem, pode ser o momento do Jesus voltar, porque o Jesus já foi muito importante para a seleção brasileira na época das eliminatórias com o Tite para 18, ele foi artilheiro à frente do Neymar, fez uma péssima Copa, depois parou de ser convocado pela seleção brasileira, depois, claro, teve a Copa América, e a partir de então, no novo ciclo para a próxima Copa, que seria a do Catar, o Jesus já não fez mais parte, então eu acho que ele fica, claro, taxado pelas campanhas ruins que fez, mas ele é muito importante, tá indo bem no Arsenal, então eu acho que tem sim a sua qualidade. E agora, para finalizar o nosso 12 contra 12 aqui, Marcos Rossi, Fernando Diniz ou Scaloni? Olha, o Scaloni, ele só treinou seleção, né? E aí eu acho que assim, o que ele fez na seleção foi absurdo. Só que eu acho que tem alguns pontos que são interessantes de se considerar. Por exemplo, ele mudou de escalação todo o jogo e foi melhorando. Isso é bacana, mas ao mesmo tempo ele errou bastante e foi consertando. Então ele errou também na Copa. Por exemplo, na primeira partida a Argentina perde para a Arábia Saudita, num jogo que a Argentina não vai tão mal, mas que a estratégia da Arábia Saudita para neutralizar a Argentina dá certo. E ele não conseguiu mudar isso ao decorrer do jogo. Aí no segundo jogo ele muda, no terceiro muda. Só que também mostrando que ele demorou a achar essa base, que depois foi a base que ele reencontra, né? Enfim. Mas que ele erra nesse período curto. Só que assim, se fosse só o período curto, dava para você ter mais dúvidas. Só que a Argentina é muito regular. Antes da Copa e pós-Copa, né? O pré-Copa e o pós-Copa da Argentina é absurdamente regular. A única derrota foi sair agora contra o Uruguai, sabe? E assim, jogando muito bem mesmo. O que foi feito na Copa ainda é feito. Então o time joga muito bem. Aí eu acho que fica muito difícil para o Diniz, como para qualquer técnico, assim, poucos técnicos. O Scaloni tem uma situação até parecida com um pouquinho com o que o Diniz tem, de ter que preparar o time muitas vezes sem a cara da seleção, né? O Diniz perdeu o Neymar recentemente e o Scaloni aos poucos vai perdendo o Messi, né? Acho que o Rossi deu uma travadinha, né, Mário? Aos poucos o Scaloni vai perdendo o Messi, porque ele vai já uma idade mais avançada, já não consegue mais jogar tanto tempo. Então, eu não sei se o Rossi, eu acho que acredito que ele iria de Scaloni no final das contas. Voltou o Rossi? Scaloni. Mário, para você iria de Fernando Diniz ou iria de Scaloni? Eu vou de Scaloni. Mesmo ele ficou 359 dias sem perder. É muitos dias para quem treina uma seleção. Porém, tem muito tempo que eles não jogaram, isso é óbvio. Porém, o Diniz está muito perdido. Ele vê perder 2 peças fundamentais no seu estilo de jogo, que é o Neymar e o Vinícius Júnior. Ele não sabe como que vai compor o time sem esses 2. Como o Ross falou, e você também comentou, o Scaloni mudou muitas vezes a seleção. Na Copa, quando perdeu para a Arábia Saudita, em muitos jogos ele se via muito perdido. E deu certo essas mudanças, mesmo sem
agora atualmente trabalhando quase sem Messi às vezes começando jogos no banco de reservas ou mesmo nem entrando, a seleção parou de jogar para o Messi e conseguiu compor um grande elenco, que é uma engrenagem, como o Ross falou. Então, o time vai funcionando e vai dando certo por conta da grande fase e atualmente vou de Scaloni. Também vou de Scaloni. Acho que o mais importante que a gente falou, a gente até citou anteriormente no começo, o goleiro do Brasil é melhor, o zagueiro do Brasil é melhor, o lateral esquerdo do Brasil é melhor, o segundo zagueiro tem uma dúvida de quem é melhor do Brasil e da Argentina, mas na hora de falar do contexto em todo, ninguém tem dúvida que a Argentina é melhor. Então, acho que isso diz muito sobre o trabalho do treinador. Eu acho que, talvez com peças inferiores, ele conseguiu criar um elenco, um grupo superior ao do Brasil hoje. Então, vou passar para vocês, já adianto que tomamos a diferença do placar que eu falei que seria para a Argentina. O Brasil perdeu essa partida, a nossa partida aqui do 12 contra 12, por 4-8. Então, o Brasil toma a primeira sacola da Argentina aqui. Vou passar a escalação para vocês. Para a gente ficou no gol o Alisson, lateral direito Nahuel Molina, a dupla de zaga formada por Marquinhos e Otamendi, e o lateral esquerdo Tagliafico. O meio de campo Enzo Fernandes, Depaul e Rodrigo, e o trio de ataque Lionel Messi, Gabriel Martinelli e Julián Álvares, equipe que seria treinada por Scaloni. Então a Argentina consegue uma distância de 4 para o Brasil, uma pancada. Acho que fica evidente o perigo que o Brasil corre com esse 12 contra 12, fica nítido, que talvez na posição em que o Brasil conseguiu metade dos seus pontos aqui, dos 4 conseguiu 2 na defesa, e a Argentina é superior. Então acho que o ataque para a Argentina pesa bastante, então o Brasil vai ter que tomar bastante cuidado. Agora, dando sequência no nosso tic-tac, vamos falar da parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o Cabuloso, que venceu o Fortaleza por 1-0 fora de casa. A torcida do Fortaleza ficou bastante insatisfeita. Começou, ao final da partida, os gritos de time sem vergonha. Eu acho que é um crime que é cometido, até porque a equipe acabou de ser vice-campeã da Sul-Americana, não é fácil. Mas é um Cruzeiro que respira, mas que no meio de semana vai ter uma pedreira, um jogo direto contra o Vasco, que pode decidir muita coisa, não é, Rossi? Exato, e assim, era a vitória que precisava, porque eu vinha comentando, o problema do Cruzeiro era um time que tinha muita dificuldade de marcar gol, e aí eram partidas mornas, e aí o Cruzeiro empatava muito, só que aí o Cruzeiro começou a perder muito. Só que aí na troca de técnico, ele já venceu. E aí, olha só como vencer é importante. Se ele já venceu, já saiu da zona. E a situação do Bahia ela é muito apertada, porque o Bahia é esse time que vence muito e perde muito, e que eu falava, pô, bacana, o Bahia é esse time que vence muito e perde muito, mas que tá vencendo e perdendo bacana. Só que ele vencia em casa, perdia fora. Ele começou a perder em casa também. E aí, assim, você vai começando a perder em casa, se você não ganhar fora, você não recupera o ponto, ele não vem ganhando fora, e ele já empatou a primeira em casa com o Atlético Paranaense. Então, eu vejo a situação do Bahia muito complicada. Então, o Cruzeiro precisa fazer Cruzeiro? Isso. Vencer. Você está perguntando? Sim. Eu acho que é, porque eu acho que o Cruzeiro hoje, ele conseguiu vencer do Fortaleza, por exemplo. O Cruzeiro venceu fora de casa contra o Fortaleza. Eu vejo o Bahia muito refém de vitórias na Fonte Nova. E aí, quando não saem, aperta muito. E aí, por exemplo, é muito ruim, porque quando você vai jogar na Fonte Nova, nesse cenário, aí você vai ter a obrigação de vencer. Aí a bola queima, sabe? E no time do Cruzeiro, um time que engatou 3 derrotas seguidas, mas que já voltou a vencer e tem um fator técnico novo, sabe? Então eu acho que vejo o Cruzeiro com mais chances de vencer um jogo ou outro até o final do campeonato. Como faltam 4 rodadas, você vence 1 ou 2 ali, você tá salvo, sabe? Então eu acho que a situação do Cruzeiro hoje é talvez mais tranquila. Agora, o Cruzeiro era um time que eu cotava para cair, sabe? Então, para mim ainda é bem cotado. Então, lembrando que o Cruzeiro não tem mais público, hein? O Cruzeiro joga até o final do campeonato sem torcida. Então, não vai dar para fazer quando cair. Não vai dar para repetir. Isso. Mas eu via o Cruzeiro como esse forte candidato. Eu ainda vejo. Só que eu acho que o Bahia ele se colocou num patamar ainda mais abaixo. A briga ainda é muito boa. Eu acho que, por exemplo, Vasco, Santos, Inter, como estão aí, Corinthians também, já estão no patamar bem acima, já se distanciaram. Cruzeiro ainda não deu esse salto. Acho que não deu esse salto desses outros times. Mas acho que o Bahia desceu muito. Eu acho que o Bahia desceu muito, cara. E aí vai ter que se... Assim, o Rogério Ceni já teve partidas em que ele conseguiu corresponder nesse nível. O Bahia pode corresponder,
mas vai ter que tirar pontos do Corinthians na Arena, por exemplo, que ninguém, só o Bragantino ganhou lá. Só o Corinthians empata muito, dá para tirar um pontinho ali, enfim. A briga tá boa, cara, a briga tá boa. E aí, só para dar um pitaco no Fortaleza, como definhou, né? A gente estava comentando sobre o Vogiv, sobre trabalhos, né? Tentando discutir lá, eu vou ser o Vogiv. O Fortaleza definhou. E quando um time definha, aí é difícil, cara. Quando definha, você perde. Aconteceu com o Guarani na Série B, sabe? Quando você começa a definhar, é difícil, cara. Para você vai conseguir. Muitas vezes você não ganha mais, sabe? E aconteceu com o Fortaleza. E assim, difícil pensar que o Fortaleza vai voltar a vencer também. Vai pegar Botafogo e Palmeiras agora, né? Então, assim. Na última rodada, enfrenta o Santos na Vila. Eu vejo uma reta final de temporada bem dura para o Fortaleza, mas que a torcida se provou consciente, né? Acho que eles sabem, pô, vai acabar ruim, mas é um projeto, perdemos uma final sua, beleza. Sem vergonha, Rossi? Oi? Você acha que a torcida se porta como consciente quando perde para o Cruzeiro e grita time sem vergonha? Ah, verdade, teve isso, né? Não, então é complicado. A torcida não compreendeu muito o momento. Nesse caso faltou ali. Então eu vejo um pouco disso, desse Fortaleza que definhou, desse Bahia que caiu muito, desse Cruzeiro que deu resposta, mas ainda tá lá, só que com o Bahia tentando passar o Cruzeiro. Tá uma briga boa. E para você, Mário, o quanto esse confronto entre Cruzeiro e Vasco na próxima rodada, 16º e 15º, pode impactar? Lembrando que as duas equipes estão empatadas em pontos e as duas podem ultrapassar, por exemplo, o Santos. Bom, para mim, o Cruzeiro e o Vasco têm 4, 5 finais para jogar, porque o Cruzeiro, esse jogo, como é confronto direto, se vencer, pode ter uma motivação muito boa para os seus jogadores, porque vai vencer um cara que está na sua frente e vai dar uma respirada. Mas o momento do Cruzeiro não é bom e também não é ruim, tá perdendo muito, mas sem a sua torcida que está fazendo muito para ajudar esse time, não vai conseguir ganhar, e acho que o Cruzeiro cai pelo essa avalanche que está tendo no Campeonato Brasileiro. Acho que o Cruzeiro é rebaixado? Você acha que o Bahia escapa? O Bahia escapa por ser o Rogério sendo um time que consegue treinar times pequenos, como já fez no Fortaleza. Tentou no São Paulo, conseguiu um pouco, mas no Bahia ele vai conseguir sobressair e vai tirar esse Bahia. O Cruzeiro não tá bom, e ele vai cair. E contra o Vasco, acredito que vai ser empatado esse jogo, um jogo muito difícil, porque os dois times vão estar nervosos, porque a vitória é muito importante, e o Vasco vem embalado, né, com 3 vitórias seguidas, e o Cruzeiro ganhou do Fortaleza fora de casa, isso é fato, mas o Vasco acredita que está no melhor momento. Cruzeiro fora de casa é mais anormal do que reação, viu? Também acho. Mais um ponto fora da curva como uma esperança. Também do Fortaleza, mas também do Fortaleza que não tá. O gol foi bem no finalzinho. Mas olha a sequência do Fortaleza. Acho que a derrota do Fortaleza é normal. A vitória do Cruzeiro que é surpreendente, entendeu? Porque olha o Fortaleza. Vem de derrota, empate, derrota. Eu acho que serve mais para o futuro do que mostra o presente. A vitória não mostra que o Cruzeiro reagiu. Só pode servir como reação, mas ainda não mostra. Perfeito. Eu também acho que a partida contra o Vasco decide muita coisa. Acho que se o Cruzeiro eventualmente ganha, ele respira e o Vasco se complica. Agora, se o Cruzeiro perde para o Vasco, além de tudo, ele afasta o Vasco da briga. Entendeu? Ele dá 3 pontos para um rival direto. E aí ele se distancia. Aí a briga dele vai ficando cada vez mais por uma vaga, para inverter o 16º com o 17º. Então, se o Vasco vence essa partida, a situação do Cruzeiro se complica. Claro, se o Cruzeiro vencer, a situação do Vasco se torna a mesma do que eu estou falando agora. Mas eu acho que o momento do Vasco é melhor. Então, acho que se o Vasco cai, fica tipo... Cai não de rebaixamento. Se o Vasco cai nessa posição para 16º para brigar com o Bahia, ele tem mais chances de escapar do que se o Cruzeiro ficar para essa briga. Então, eu acho que vai definir muita coisa essa próxima rodada na parte de baixo da tabela. E dando sequência nas próximas rodadas, nos jogos atrasados no Campeonato Brasileiro, vamos falar agora sobre a parte de cima da tabela. Até porque Flamengo e Bragantino se enfrentam, partida de 6º contra 4º, de 3 pontos contra 5 pontos do título. Então, Marcos Rossi, você acha que isso aqui pode definir o futuro de quantas? De uma equipe ou das duas? Depende, porque, por exemplo, os dois times passam por oscilações diferentes. O Bragantino é o time mais ajustado desde o início do campeonato, né?
que nessa reta final, eu acho que sentiu um pouco a briga, e é um time que fora de casa, ele é muito avassalador em casa, e às vezes fora não consegue desempenhar. E aí não conseguiu isso nas últimas partidas, tanto que foi completamente dominado pelo São Paulo. Então, eu acho que esse Bragantino pode repetir isso algumas vezes. Aí você tem um Flamengo que tem o Tite agora, que para mim é um dos melhores treinadores, se não o melhor do país, e que só que numa reta final ali apertada em que ele não consegue, por exemplo, ele vai mudar, vai colocar as credenciais dele, só que ele vai acabar oscilando fazendo isso, como empatou pro Fluminense. Então é muito difícil ver o Tite chegar agora e ganhar todos os jogos, apesar da tabela ser favorável ao Flamengo no caso dos jogos em casa e tudo mais. Então, como que eu penso? Eu acho que esse jogo é muito propício a tropeço para ambas as equipes. De um Flamengo que não ainda engrenou e de um Bragantino que fora de casa sente um pouco e que às vezes se entrega. Acho que esse é um jogo que o Bragantino pode fazer isso igual fez contra o São Paulo. E aí eu acho que assim, quem perder sai da briga. Acho que quem perder sai da briga. E aí é onde vai chegar. Como eu falei, pode definir os dois. Um empate eu acho que tira os dois, cara. Tira os dois porque o Flamengo vai empatar a segunda seguida em casa. É no confronto direto para vencer. Assim, vai pesar muito para o Flamengo, fica muito atrás. E para o Bragantino, apesar de ser um bom resultado, você também, depois do empate do Bragantino com o Botafogo, da derrota para o São Paulo, você tem mais um empate ali, é muito ponto deixado para trás contra um Palmeiras que deixa pouquíssimos pontos para trás, sabe? Então eu acho que o empate dificulta muito a vida dos dois. Mas vejo, por exemplo, o time que ganhar, caso tenha um vencedor, é meio óbvio, né? Mas também consegue vir muito forte. Por exemplo, o Flamengo vence do Bragantino, o próximo jogo do Flamengo é o América em Uberlândia. O Bragantino, por exemplo, empata com o Palmeiras em número de jogos e em número de pontos, se vencer. Exato. No caso do Bragantino, não vai ter, os dois times já vão ter passado pelo seu jogo mais difícil. Acho que esse é o ponto. Que é justamente esse. Então, acabou esse jogo, os dois times da tabela tá livre. Esse é o jogo difícil para os dois. Então, o time que vencer joga o peso para lá. Então, acho que esse jogo vai ser fantástico, cara. Vai definir muita coisa. Mário, qual que é a sua perspectiva? Pode, exatamente. Qual a sua perspectiva? Acho que não, acho que vai. Independente do resultado. Vitória de um lado, vitória de outro. Ou empate, acho que já decide muita coisa. Mário, qual é a sua visão para essa partida de Bragantino e Flamengo na próxima rodada? Que pode definir também a parte de cima da tabela. Cara, é muito difícil falar, porque o Flamengo se via com o São Paulo perdido, não estava na briga, e quando chega o Tite, acredito que ficou muito a fala do torcedor, tipo, não estamos na briga e não, o que importa vai ser ano que vem. Mas com as vitórias do Tite, o time começando a jogar muito bem de novo, a torcedor começa a ver que eles têm chance de título. E como eles vão jogar dentro de casa, no Maracanã, que sem sombra de dúvidas a torcida vai fazer uma festa e vai apoiar esse time, eu acho que a vitória pro Flamengo vai influenciar mais, por ser esse time que precisa de um gás a mais para começar a jogar muito bem. Com a chegada do Tite, com essa vitória, o time vai ter o gás que precisa e vai conseguir jogar bem e vai brigar um pouco mais atrás, isso é óbvio, por conta dos pontos perdidos com o São Paulo, brigar por esse título. Já pro Bragantino, ele se viu complicado por perder para o São Paulo e empatar com o Botafogo da disputa, porque estava, acho que há 2 jogos atrás. Dependia apenas de si mesmo para ser o líder, né? Sim, estava acho que 2 jogos atrás, se eu não me engano. Quando perde para o São Paulo e empata com o Botafogo, eles começam a ficar meio nervosos. O clima não é mais o mesmo, porque quando o Botafogo estava disparado na frente, o Bragantino estava em segundo, brigando para ser segundo, mas o Botafogo começa a perder. E o Bragantino vê uma chance de ser campeão do Brasileiro. E atualmente está desperdiçando essa chance por depender de si mesmo, o time está nervoso. É um time novo, um time que não tem muita peça boa, mas acho que vai ser um espetáculo esse jogo. E como o Ross falou, e você também falou um pouquinho, os dois times vão brigar pela vitória. Não importa se for empate ou não. Os dois times vão brigar pelos 3 pontos, por influenciar muito na posição da sua tabela. Quando o Botafogo, se o Bragantino perder, ele cai para a 5ª posição e o Flamengo sobe para 4º, dependendo do saldo de gol. E ele se vê complicado de pegar uma Libertadores ou até mesmo desmotivado. O Mário lembrou um ponto muito importante, que além de brigar pelo título, briga pela Libertadores. Sim, porque está muito, muito junto. Eu acho que até os
sexto lugar brigam. O Atlético já se destacou ali em sétimo, o Fluminense pode chegar, isso é óbvio. Mas acho que já está, né? Acho que o Fluminense já tira o pé, porque o Fluminense já está garantido na próxima Libertadores por conta de ter sido campeão da atual, né? Então, sim, acho que, mesmo que matematicamente esteja na briga, acho que já tiraram o pé. Sim, já está mais tranquilo, o resultado não influencia, porque ano que vem vai jogar Libertadores e vai jogar todas as competições. Então, acho que esse jogo vai influenciar muito o momento de cada time. O Bragantino se vê em choque, nervoso com a derrota e com o empate, e o Flamengo se vê embalado com a chegada do Tite, mesmo empatando em casa. Eu acho que esse jogo vai dar o fogo para ser um dos melhores jogos do Brasileirão atualmente. Também acho que é algo que promete bastante, tanto pelo lado do Flamengo quanto pelo lado do Bragantino. E para a gente encerrar, eu vou botar os meus companheiros numa cilada, me coloco junto, não tínhamos combinado isso. Porém, faremos um palpitão para Cruzeiro e Vasco e um palpitão para Flamengo e Bragantino. Queremos começar, claro, pelo primeiro tema que a gente falou. Vamos fazer de Brasil e Argentina também? Um palpitão dos três? Pode ser. Então, um palpitão. Bom. Vamos começar pelo jogo da seleção, então. Marcos Rossi, Brasil e Argentina no Maracanã. Se você tiver com medo de cometer o crime, pode cometer, que o meu... Não é que o crime é botar a vitória do Brasil. Esse que é o problema, o crime é botar a vitória do Brasil. Eu acho que o Diniz vai encerrar essa passagem quebrando mais um recorde negativo. Acho que a Argentina não vai ganhar de muito, tá? Eu acho que vai ser um jogo de controle da Argentina, mas não acho que ganha de muito. Fico entre 1-0, 2-0. Vou com 2-0. Aquele golzinho no final, Mandrake, sabe? Fez 1-0, faz um no finalzinho. 2-0 Argentina. Mário Casemiro, Brasil e Argentina. Cara, depende muito. A gente estava falando que ia ser goleada para a Argentina, o Brasil não ia jogar bem, porém é clássico. E todo jogador gosta de um clássico. Clássico eu acho vice-versa? Sim, eu acho que vai ser 2-0 para a Argentina, mas o Brasil vai apresentar o futebol do Diniz, os jogadores vão ficar perdidos, mas acho que a Argentina está muito melhor atualmente, e o Brasil está muito perdido. Então acho que vai ser um jogo 2-0 para a Argentina, com uma sobra em campo. O Brasil não vai conseguir ver a cor da bola, como falam a gíria, e eu acho que vai ser doloroso para a gente, porque vai ser mais um resultado negativo. Eu acho que tô com o Mário. 7-1 Argentina, não. Não, pelo amor de Deus, é mais. Bate na madeira aí, Marcos Rossi, pelo amor de Deus. Mais um não dá. Mas vamos falar, claro, do jogo. Se você me segue no Twitter, você já estava ciente da minha opinião, né? Já falei que eu achava que a provável escalação do Diniz... Ou no Twitter, tá? Tá aqui embaixo ali, ó, na dele. Dos dois lados. No meu e no seu. Twitter. Bons Twitters. Ou X, sei lá o jeito que você quer falar, hein, cara. Bom, eu já tinha falado que esse esquema do Diniz eu achei muito ofensivo para enfrentar a Argentina e que eu tava com medo de uma goleada. E eu mantenho. Acho que o meu medo, até citei para você, Rossi, falei, meu medo é que a Argentina tenha um maracanaço para chamar de seu. O meu medo é que a Argentina bata o Brasil por 4-0 no Maracanã. Meu Deus. Um grande medo. Eu acho que a Argentina, se fizer 1, vai fazer 2. E se fizer 2, vai fazer 3. Enquanto de não apitar, os caras vão querer fazer mais. Tanto pela Argentina e pelo Brasil. A Argentina vai querer fazer mais, vai ter força e o Brasil vai morrer. O Brasil vai se assustando, né? Então, porque hoje é um Brasil fragilizado, né? É um Brasil sem Neymar, um Brasil sem Vinícius Júnior, sem Casemiro, sem Danilo, sem Alexandro. É um novo Brasil. É um Brasil muito inexperiente. Então, eu acho que com o Diniz, que nunca jogou um Brasil e Argentina, então, claro que venceu por seleção, né? Por clubes, acabou de vencer o Brasil e a Argentina dele na final da Libertadores contra o Boca, mas por seleção nunca teve esse gosto. Então, eu tenho um grande medo. Para mim, o meu palpite é que a Argentina vença o Brasil por 4-0. Então, claro, você aí de casa, se quiser nos cobrar depois do jogo, quanto foi o placar, é claro, só voltar aqui no vídeo e comentar ali embaixo, que a gente vai estar de olho para ver se alguém acertou. Que se quiser, deixem os seus palpites também nos comentários para a gente seguir. Então vamos dar sequência no palpitão. Marcos Rossi, Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Difícil. Tá mutado, hein, Rossi? É no Mineirão, né? É no Mineirão. Ou se fosse no bem mais era 1-0 Vasco. Era mais fácil. Cara... O Mário já tem definido. O Vasco vai se safar e vai embolar, tá? O Vasco vai se safar e vai embolar a briga, beleza? Pode ser? 1-0 Vasco. Joguei. 1-0 Vasco. Mário Casemiro, Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Eu acho que também dá Vasco. Por Cruzeiro ser um time que
tá muito atípico os jogadores e vai muito com o seu público e não vai jogar com a sua torcida. Acho que o Vasco vai embolar essa briga e vai escapar do rebaixamento. Concordo com vocês, mas não falou o placar, hein, Mário? Quanto vai ser? 1-0 Vasco. 0 Vasco. Ah, então os três vão dar o mesmo palpite. Também é de 1-0 Vasco, mas eu ia cravar que é segundo do Payet de novo, tá? Acho que tô sentindo esse feeling de um golzinho do Payet. Não, vai ser de bola rolando esse. Talvez uma batida de primeira de fora da área. Tô sentindo um cheirinho. O cheirinho desse gol do Payet, hein? Mas acho que o Vasco vence também. 1-0 Vasco contra o Cruzeiro. E para finalizar, para a última partida que nós falamos aqui no vídeo, Flamengo e Bragantino, mando do Flamengo. Marcos Rossi. Jogo duro, tá? O Tite vai fazer a partida contra o Palmeiras, tá? E o Braga vai oscilar fora. Vai ser 2-0 Mengão e o Flamengo vai tentar chegar. Mário Casemiro, Flamengo e Bragantino. Cara, esse time do Flamengo é muito difícil você tentar apostar um resultado, porque ele é muito de incendiar. Eu acho que a torcida vai fazer uma puta festa, como faz em todos os jogos do Flamengo, e como o Marcos falou, o Tite vai fazer o jogo do Palmeiras. Eu acho que vai ser uns 3-0 pro Flamengo. Cometi o crime. Cometeu o crime. Acho que o seu crime só perde pro meu, mas tudo bem. Mas nessa partida eu acho que não vai ter crime, né? Pra mim vai ser um jogão, tá? Um dos jogos mais legais do Aquele 1-1 gostoso? Eu vou de 2-2 pegado. Bacana, uma trocação franca. Uma trocação franca lá e cá, 2-2 pegado, sabe? Melhor jogo do campeonato. Não vai, porque já teve aquele 6-4 do Goiás com o Bahia, que foi uma loucura, né? Verdade. Então acho que só se empatar um 4-4 pique Flamengo e Vasco de 19. Mas acho que vai ser o 2-2. Mas eu acho que embola e aí os dois acaba aquele jogão que você fala, nossa, dois times fortíssimos. Pena que agora com esse empate nenhum mais é campeão, entendeu? Isso aí. Que impacta bastante, então vamos fazer um remapeamento. Marcos Rossi, Brasil 0, Argentina 2, Cruzeiro 0, Vasco 1 e Flamengo 2, Bragantino 0, certo? Mário Casemiro, Brasil 0, Argentina 2, Cruzeiro 0, Vasco 1 e Flamengo 3, Bragantino 0, certo? Sim. E para mim, Brasil 0, Argentina 4, Cruzeiro 0, Vasco 1 e Flamengo 2, Bragantino também 2. Esses são os nossos palpites. Depois nos cobrem. Pode voltar aqui nos comentários para cobrar. Pode ir no Twitter lá cobrar. Ó. Torcedor cruzeirense, pode vir zoar a gente via Twitter, via comentário, o que vocês quiserem. Pode o torcedor vascaíno falar que a gente zicou caso perca. O Bragantino pode vir aqui também falar, putz, ganhamos, o flamenguista a mesma coisa. Mas pela seleção brasileira, tenhamos fé. Estaremos errados se tudo der certo. E amanhã tem 3 pontos na conta do Brasil, se Deus nos permitir vencer mais uma vez. Então é isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Vou encerrando aqui esse tic-tac. Mais um tic-tac, um dos bons tic-tac, tá? Gostei bastante do episódio. Acho que falamos bastante bem sobre Brasil, sobre Flamengo e Braga, sobre Cruzeiro e Vasco. E é claro, não podemos deixar de agradecer a você, telespectador, que nos acompanhou. Também agradecer ao Marcos Rossi pela presença juntamente com o Mário Casemiro. E é isso. Espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!